Boa noite, amados. Eu ia começar com os avisos, mas depois desse louvor e adoração, desde quinta-feira já nós estivemos orando aqui na igreja, tivemos o tempo de intercessão, estamos orando bastante também pelo Acampa Verão. Hoje tivemos mais um momento com a equipe do Acampa Verão, já orando. E ali no escritório já sentindo a presença de Deus muito forte. Muito forte. E o louvor muito forte, as palavras que os irmãos ministraram no louvor, tudo aquilo que Deus já estava colocando durante a tarde no meu coração. Eu ia começar falando dos avisos, mas não dá para quebrar essa atmosfera espiritual que Deus colocou aqui no nosso meio. Ele fala ali que Ele te enxergou, que Ele te resgatou. O Márcio falou que o véu se rasgou e Jesus, Ele está presente. E tem algo no meu coração que Deus falou assim: você sempre faz sozinha, por que você não faz junto e ensina como a fazer? Eu sou uma mulher que vive muito de propósitos. Eu sempre faço propósitos para coisas que eu quero conquistar e ter. E o Senhor me trouxe à mente novamente para fazer sobre a questão financeira. Eu fiz uma vez propósitos na questão financeira. Eu intercedia durante 7 semanas, eu fiz. E eu lembro que eu fiz aplicando o sangue de Jesus. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente. E quando a gente canta que Ele morreu na cruz, vocês têm o tamanho da dimensão do que é isso que Ele fez? E por que às vezes nós se conformamos com certas situações? Não é verdade? Se nós temos o Deus do ouro e da prata, o Deus que faz todas as coisas, aquele que te enxerga, aquele que te vê, nós precisamos ativar a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé não está nele, a nossa fé está na força dos nossos braços, do nosso trabalho, da nossa inteligência, do que eu posso fazer, do que eu consigo fazer, mas a fé tem que estar nele, não no que eu vejo, não no que eu posso, não na minha possibilidade. E se eu quero viver o sobrenatural e ver o sobrenatural na minha área financeira, eu tenho que olhar para ele. Não pelo que eu posso fazer, porque eu não posso nada. E eu lembro que quando eu fiz isso foi antes da pandemia. Os irmãos não têm ideia, mas eu não tinha muitos alunos e trabalho. Era muito difícil. Talvez alguns amados estão vivendo assim. Nós precisávamos esperar virar o cartão para poder comprar. Esperar a data do cartão para poder comprar. E eu já contei várias vezes que eu ficava sem desodorante. E ficar sem desodorante é horrível. E não podia comprar. E daí para poder comprar alguma coisa tinha que ir no pai e a mãe empresta dinheiro. E que filho que quer chegar em pai e mãe e pedir emprestado? E eu lembro que eu fiz essas 7 semanas de oração. Sabe, se você confia somente no teu trabalho, na tua inteligência, no teu esforço, e você não confia em Deus, as coisas não desatam. Você precisa crer naquele que ficou nu na cruz, não teve um paninho. Ele ficou nu na cruz, ele passou fome, ele passou sede, para que eu e você não tivéssemos fome, não tivéssemos sede e não tivéssemos falta de nada. E quando a gente canta que Ele nos resgatou, essa fé eu preciso ter, sabe, mesmo que não apareça,
nada no meu trabalho, mesmo que não apareçam os clientes, mesmo que não apareça uma promoção, mesmo que as vendas não aconteçam, mesmo que tudo está sempre igual, eu preciso dizer: Senhor, eu creio, eu aplico o teu sangue. E eu lembro que durante 7 semanas, eu acordava e falava assim: Senhor, eu aplico o teu sangue nas minhas finanças. Eu aplico o teu sangue no meu trabalho. Eu aplico o teu sangue, Senhor Jesus, no trabalho do meu esposo. Eu aplico o teu sangue sobre os meus filhos. E eu vou entrar nesse propósito. Deus me moveu hoje. Hoje eu vou entrar num propósito. E hoje não é mais pela minha vida, mas eu vou entrar pela vida dos meus filhos num propósito. E pela vida da igreja, das finanças da igreja. Porque nós queremos expandir. Nós queremos poder ter ônibus para trazer pessoas. Nós queremos ter coisas para poder fazer. Nós queremos trabalhar, nós queremos servir. E precisa algo desatar. Precisa sim, empresários deste lugar e outros que virão serem tão super abençoados para poderem abençoar muito mais. E eu vou entrar nessas 7 semanas de propósito, aplicando o sangue de Jesus. Uma gota do sangue é suficiente para mudar uma história de vida. E eu preciso ter essa fé. Não pense que eu terminei as 7 semanas e logo eu só recebi uma palavra quando terminou as 7 semanas que eu tinha feito. Eu tinha na minha Bíblia, eu tinha nas coisas, e veio uma palavra que Deus usou a vida do pastor e ele falou assim: nunca mais vai te faltar aluno. Eu tomei posse. Foi bem quando acabou as 7 semanas. Eu falei: Deus, eu tomo posse. Sexta-feira eu comecei a dar aula para uma mãe que estava me esperando há 4 anos para eu dar aula para os filhos dela. Ela estava 4 anos na lista de espera. E esse ano ela ligou de novo, ela falou assim: prof, aí sabe o que eu fiz? Minhas horas do conservatório, um professor queria um pouco mais de horas, porque ele falou assim: eu estou precisando trabalhar. Eu preciso trabalhar mais, eu estou com pouco aluno, é outro professor de piano que está lá. Eu falei assim: eu te pago 5 horas, porque daí eu posso pegar o pessoal da minha lista de espera. Vamos fazer isso? Aí deu certo lá, a gente fez uma carta porque eu sou empresa, então eu podia contratar ele. Aí contratei ele foi abençoado porque precisava de mais alunos. E eu pude pegar os da lista de espera, que já estavam há 4 anos. E tem mais gente na lista de espera. Eu não falo isso para me vangloriar de forma nenhuma. Eu falo isso para que vocês tenham fé num Deus que pode fazer o que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Eu sempre falava, sabe o que eu falava? Eu falava: quem vai fazer aula de piano? Ninguém quer fazer aula de piano. Nessa cidade, quem vai fazer piano? É uma cidade pequena. Eu só murmurava. E sabe o que a murmuração faz com a nossa vida? Faz nós andarmos 40 anos no deserto sem receber a bênção. Sendo que o deserto era só 40 dias. Não é verdade? A Bíblia fala claramente que o deserto era só 40 dias. E eles, por causa da murmuração, e durante aquelas 7 semanas que eu fiz jejum, Deus me mostrou que eu estava pecando, porque eu murmurava, que o meu pecado tinha nome, murmuração, e que a murmuração não fazia a bênção desatar sobre a minha vida. E naquele dia eu falei: Senhor, nunca mais eu falo nada. E aí começou um aluno, outro aluno e outro aluno. Sabem? Mas eu orava: Senhor, eu aplico o teu sangue. É só o teu sangue sobre as finanças. É só o teu sangue para mudar a história.
Às vezes eu falava, Senhor, eu não estou crendo, não estou vendo, mas eu creio, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor fez por esse, fez por aquele, que se às vezes eu não tinha, eu podia ver no do outro. E falar, Deus, eu também quero, porque Tu és o meu Deus. Deus não morreu, aliás, Jesus, né? Deus não mandou Jesus à toa para morrer. Então nós, muitas vezes, precisamos nos posicionar, ter essa fé, nos posicionar e acreditar em algo que os nossos olhos não veem. É isso que a palavra fala. E eu ia dar um outro texto até, que eu ia falar hoje de ofertas, mas Deus pediu para mim dividir esse propósito. Eu vou começar. Quem quiser pode começar junto comigo. 7 semanas. Eu posso estar colocando lá no grupo. Aplicando o sangue de Jesus, mas você precisa lembrar todo dia de orar. Eu aplico sobre as minhas finanças, eu aplico sobre o meu trabalho, eu aplico sobre, se você trabalha com pessoas, sobre as vidas, eu aplico sobre o meu local de trabalho. Você precisa declarar, orar, fazer oração específica e dizer, Senhor, que minha área financeira mude, que as coisas, que uma porta se abre, que algo melhore. E interessante que Filipenses 4, aqui, Filipenses 4, versículo 18, Paulo disse assim, recebi tudo o que tenho, e mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo agradece os donativos, as ofertas. Aqui é um texto claro da importância que a gente precisa ofertar. Então, nessas 7 semanas, que a gente possa estar fazendo isso também. Porque aqui fala assim, são uma oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Quando ofertamos, quando entregamos ao Senhor. E aí Paulo ainda fala, o meu Deus, porque talvez ele sabia que tinha gente lá que Deus não era o Deus deles. Ele falou, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E isso era uma das coisas que nas 7 semanas eu falava. Senhor, eu sou fiel a Ti, eu entrego a Ti. E Tua palavra fala que o Senhor vai suprir, então supra. Às vezes eu falava, Deus, eu não estou vendo, não está suprindo, não está acontecendo. Eu falava para Deus assim. E eu falava, daí depois eu falava, ai Deus, me perdoe, quem sou eu para te falar assim, né? Então todo aquele momento assim com Deus, onde você começa a se conhecer e ver. E sabe, você precisa ter essa certeza, que toda vez que você entrega ao Senhor, seja teu dízimo, tua oferta, tua primícia, você está entregando ao Senhor. E aqui diz que Ele recebe como aroma e oferta agradável. E aí ele fala, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então isso é sim algo que você tem, que você vai receber. Você vai receber do Senhor. Então, nós vamos entregar as nossas ofertas e dízimos agora. Queria mostrar, tem um envelope para esse ano. Muitos não usam mais o envelope, você não precisa usar, fica de acordo com quem gosta de usar envelope, quem não gosta. Alguns preferem porque daí não se perde, mas muitos já estão fazendo em Pix. Seu nome, quando você faz em Pix, seu nome aparece no banco, né? Então, agora quando você coloca aqui e é um dízimo e você não colocou o nome, ele vai entrar como oferta, ele não entra como dízimo no nosso relatório. Porque a gente daí não sabe se era uma oferta ou se era um dízimo. Então, quando você quer especificar, você vai especificar.
E assim o que entra no Pix sempre está com o nome da pessoa. Mas não é que a gente tem que saber o nome. Vocês podem colocar, né? As nossas ofertas aqui, quem veio na assembleia, né, ouviu as entradas, saídas. Mas até meu pai falou assim, vamos começar a tirar os envelopes, que eles são, né, da tesouraria que cuida. Ele falou assim, porque entra 3, 4 envelopes, a maioria está entrando por Pix. Daí ele até sugeriu que a gente colocasse do lado os envelopes e quem precisasse pega, né? Então, fica de acordo e critério de cada um. Mas aqui, até tem escrito o valor aqui fora, mas não, tem um cartão dentro para quem gosta de anotar anualmente. Eu sou uma que gosto de anotar, eu coloco aqui sempre. Você pode pegar então o cartão novo com a minha mãe, a Nilda, tá bom? Mas vamos ficar em pé, você pode separar a sua oferta, seu dízimo. E vamos, quem de coração quiser iniciar esse propósito, nós vamos iniciar esse propósito de 7 semanas. Lembrando de aplicar o sangue de Jesus. Pai, nós chegamos em Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos muito de Ti. Senhor, nós dependemos de Ti. E sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é que nos dá tudo e nos capacita. O Senhor nos dá o fôlego de vida. Porque se o Senhor quiser estalar os dedos e tirar a nossa vida, ou tirar a nossa força, o Senhor tira. Por isso somos tão gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado em nos guardado. E nós queremos, Pai, iniciar, Senhor Jesus, esse propósito de 7 semanas, colocando, Senhor Jesus, o nosso trabalho, colocando, Senhor Jesus, a nossa situação financeira, colocando diante de Ti, Senhor Jesus, aquilo que precisa suprir todas as nossas necessidades. Estamos colocando de Ti, o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe de cada um como está a situação. E Pai, por mais impossível, por mais difícil que seja, Senhor, mas nós aplicamos Teu sangue, Senhor Jesus, sobre essa situação que cada um está apresentando diante de Ti, com todo o coração. Nós aplicamos o Teu sangue que verteu naquela cruz, ó Pai. O Senhor morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. E nós clamamos, Senhor Jesus, e pedimos que esta vida em abundância venha sobre nós. E a Tua palavra é tão clara que sobre os Teus filhos que buscam, que Te servem, Pai, os Teus filhos, Senhor Jesus, que têm esse coração de adorador, Senhor, os Teus filhos que sempre estão clamando, buscando, o Senhor abençoa. Por isso, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor faça multiplicar, que o Senhor faça prosperar de uma forma, Senhor Jesus, que não saberemos aonde colocar, de tanto que o Senhor vai abençoar, Pai. Seja, Senhor, no trabalho, profissionalmente, seja, Senhor, na empresa, seja, Senhor, com clientes, seja, Senhor, com ó Deus, na família, seja, Senhor, aonde for, que possa superabundar, possa haver a multiplicação, possa haver a provisão, porque o Senhor é um Deus da multiplicação. E Jesus, Ele morreu para que essa multiplicação viesse sobre nós. Pai, eu escutei, Senhor, uma palavra que dizia que muitos cristãos, às vezes, são pobres, ó Pai. Nós não aceitamos isso, Pai. Não aceitamos, porque nós queremos, Senhor Jesus, viver conforme as promessas da Tua palavra. E nós cremos que o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá a forma, o Senhor nos dá a renda, o Senhor nos faz o impossível aonde a gente não enxerga, Pai.
mas o Senhor faz. Por isso, Pai, a partir de hoje, o Teu sangue está, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, e também sobre as finanças da igreja, sobre todas as famílias da igreja. O Teu sangue que verteu na cruz, o Teu sangue, Senhor Jesus, que limpa, que purifica e que traz vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem trazer ou fazer o Pix. Lembrando que domingo que vem, nós não vamos ter o culto aqui, a celebração aqui. Convidamos a todos a participarem no culto lá na chácara. Alguns irmãos vão participar do Acampa Verão, e daí a maioria da igreja vai estar lá, né, na chácara. E como vamos estar lá, não temos o pessoal para estar aqui. O pastor Hans vai fazer a mensagem no domingo à noite, lá na chácara. Então todos estão convidados a ir para a chácara e participar do culto, à noite, às 20 horas. E como eu escrevi no grupo da igreja, quem quiser passar o dia lá, e vai almoçar, tem um custo. A Mabel já me passou, eu tenho as informações, você pode conversar comigo. Mas quem ainda quer participar, hoje foi o último dia da inscrição, mas você ainda pode se inscrever, quem quiser participar. Temos um pessoal que vem de Curitiba também, vai ser dias muito abençoados. Temos uma turma especial que vai participar do Acampa Verão. Quem estava na Big Célula sabe que a turma do Chaves estava em vento em polpa. Vamos ter a turma do Chaves no Acampa Verão. Vamos ter uma noite de luau, tá? Vamos ter uma noite de vigília, com certeza, e fogueira. Vamos ter a festa brega. Vamos ter caça-tesouro. Vamos ter esquibunda, com certeza. Vamos ter muitas brincadeiras. Já está tudo sendo preparado pela equipe. Não vamos contar tudo, senão estraga a surpresa. Mas isso é só para dar o gostinho. Vamos ter mais apresentações e encenações. Inclusive, vamos ter algumas que já foi feito no nosso acampamento do ano passado, que foi legal, e a gente quer que a igreja participe da dinâmica de novo. Então, tem muita dinâmica, não pense que... E também tem muita palavra e muito louvor. Inclusive, tivemos que alugar som para levar para lá, porque não dá para tirar daqui. Então, de tão equipado que estamos indo para este evento e Acampa Verão, que eu sei que vai ser muito abençoado por Deus. Dá tempo ainda de você se inscrever, mas se não der, vem participar domingo à noite no culto lá, que vai ser uma bênção também. Amém? Pastor? Amém, amém. Acho que eu tomei todo o teu tempo da mensagem. Mas quando Deus pede, eu não posso fazer nada. Daí agora Ele se vire com você. Amém, quero chamar as crianças que venham à frente então, rapidinho. Vamos orar por vocês nesse tempo. Oi! Bem pertinho. Todo mundo assim, ó. Vem aí, Isa. Corre. E você, como é que você tá? Tudo bem? Foi pra escola? Todo mundo foi pra escola? Todo mundo foi pra escola? Gostaram da escola? Você foi pra escola, né? E aí, foi boa a escola? Sim? Gostou? Ah, então é o ano inteiro agora de escola. Férias só em dezembro, tá bom? Todo mundo pra orar? Todo mundo assim? Miguel, agora vamos fazer assim. Vamos fazer assim, isso. Todo mundo de olho fechado. Se você tiver de olho aberto, eu vou ver. Ok? Então eu vou orar. Pai, abençoe cada um desses pequenos adolescentes que aqui estão. Que seja um tempo onde a Tua palavra venha adentrar em cada coração. Que eles sejam muito abençoados.
que nossos professores e professoras também sejam instrumentos teus para edificar e abençoar a vida desses pequenos. E assim nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Um dia ela fala, que nem a Cecília não fala no microfone, ela fala sem. Amém? E vocês trouxeram as Bíblias, deixa eu ver sua Bíblia. Aliás, no acampamento tem que levar Bíblia, certo? Já estou avisando. Quero dizer para vocês que os meus equipamentos estão chegando, gente, lá em casa. Meu Deus, vai ser um estrago, quero só ver. Mas Bíblia é um equipamento que você não pode deixar de levar. 1, 2, 3. Essa. Mais forte. Isso. Eu posso fazer. E eu audaciosamente confesso. O meu coração está receptivo. E eu nunca mais. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém e amém. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12. Vou esperar vocês encontrar. E vamos ler juntos, tá bom? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 em diante. Amém, todo mundo? Então vamos lá, diz assim a palavra. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. E quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. E o homem correu para contar tudo a Eli. E Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança. Entre os soldados também, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? É uma história triste, é uma história meio complicada, mas ela faz parte da Bíblia. E eu quero aqui trazer a vocês algumas coisas a respeito deste assunto. Existe aqui uma palavra que nos chama a atenção, que talvez não é uma palavra que vocês utilizem muito. A palavra que lhe aparece aqui se chama Icabode. Diga Icabode. Diga Icabode. Fale de novo. Isso foi dado como nome a uma criança. Ok?
Então, este era um nome que foi dado a uma criança. E aqui nós estávamos lendo a história, falando da morte de Eli, falando da morte de Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes que cuidavam do tabernáculo. Por que tudo isso aconteceu? Porque houve um grande problema no meio do povo de Israel. O povo de Israel estava indo lutar as batalhas e começou a perder batalhas. E uma das batalhas importantes que esse assunto fala da guerra que estava tendo o povo de Israel com os filisteus. E na primeira batalha desse capítulo ali, se você for ler em casa, você vai observar que Israel perdeu a primeira batalha com os filisteus. E nesta perda eles perderam em torno de 3.000 a 4.000 homens. Israel perdeu nesse primeiro conflito. E aí Israel recuou e se juntaram os soldados e os guerreiros e tudo mais. E aí eles resolveram fazer o seguinte, peraí, nós temos um Deus que nos deu a vitória lá no deserto. Ele que nos livrou da escravidão do Egito e tal, nós temos Ele conosco, então vamos lutar e vamos levar a presença de Deus junto para a próxima batalha com os filisteus. E aí sabe o que acontece? Eles vão lá e chegam e pedem para Eli, para que ele liberasse a Arca da Aliança que ficava no tabernáculo. Nós precisamos levar a Arca da Aliança junto conosco para a frente de batalha, porque se a Arca estiver lá, nós vamos ter vitória. Porque aconteceu assim no passado, é assim que vai acontecer conosco. E aí eles pegaram e levaram a Arca da Aliança. E quando os filisteus viram que houve um grito enorme no meio do povo de Israel, porque a Arca estava indo para a frente de batalha, o povo filisteu começou a pensar assim, o que está acontecendo? E eles observaram e viram que a Arca da Aliança estava lá, e eles temeram, eles ficaram com medo, porque eles falavam entre si, os deuses de Israel agora estão unidos para esta batalha, e agora nós vamos ter um grande problema, porque esses deuses vão vir e vão nos derrotar, e um temor houve no meio do povo filisteu para a batalha. Mas Israel veio com a arca e veio com todos os seus soldados e vieram com tudo para cima dos filisteus. E sabe o que aconteceu? O povo israelita perdeu de novo a batalha. Só que agora foi uma perda de 30.000 homens em batalha. E além de tudo, os filisteus levaram a cereja do bolo. A Arca da Aliança ficou na mão do povo filisteu. E aí nós entramos na história em que um mensageiro chega e vai falar para Eli, Eli, aconteceu algo trágico, nosso povo perdeu a batalha e aconteceu que todo mundo morreu, inclusive os seus filhos. E Eli pergunta assim, e a arca? A arca foi roubada. E quando ele ouviu que a arca foi roubada, diz a palavra de Deus que ele estava sentado, ele caiu da cadeira, e ao cair da cadeira bateu a cabeça no chão, deslocou o pescoço e morreu. E aí entra a história da mulher de um dos filhos que estava grávida e ela começou a ter trabalho de parto. E aí começou a criança a vir a nascer e as parteiras, todo mundo tentando ajudar. E ela não conseguiu sobreviver, mas ela conseguiu ainda deixar um nome. E o nome foi Icabode. E ela disse assim, porque este nome significa a glória se foi. E ela não apenas disse que a glória se foi, mas ela disse que a glória de Israel se foi, se perdeu. E isso é algo muito complicado, porque a presença de Deus não estava mais lá. Primeira parte da minha mensagem. Segunda parte, guarda isso. Quando o povo estava lá no deserto, Moisés estava conduzindo o povo. E o Senhor trouxe orientações para o povo, e a orientação era de levantar um tabernáculo, e o Senhor foi bem claro, bem específico, colocou detalhes de tudo que era para ser feito. E o povo de Israel fez, estavam vibrantes, porque nós vamos ter um lugar onde nós vamos cultuar o Senhor, vamos louvar Ele, vamos entregar nosso sacrifício. E ali o Senhor levantou o tabernáculo, as 12 tribos ficavam em volta, no meio ficava o tabernáculo, toda a parte onde ele ficava separado, as tribos ficavam nas suas posições corretas, assim o Senhor orientou e determinou. Mas tinha algo muito legal e muito interessante que acontecia no tabernáculo, é que a presença de Deus, ela se manifestava no meio deles. E não apenas no tabernáculo, mas a presença de Deus estava com o povo de Israel no deserto o tempo todo.
E tem uma parte que diz assim, que a glória do Senhor, ela estava presente em forma de nuvem. Certo? A noite, ela tinha a forma de nuvem. À noite não, de dia, forma de nuvem. E à noite, ela fazia 2 torres gigantes de fogo para proteger o povo e para trazer calor para o povo, porque no deserto era frio à noite. Então essas colunas de fogo iluminavam a noite, mas aqueciam o povo. E durante o dia a nuvem pairava sobre Israel, protegendo do calor, mas nada era, nada mais, nada menos do que a presença da glória de Deus no meio do povo. Então, eles sabiam que a presença de Deus estava ali, e um dos lugares que ficava era sobre o tabernáculo. Há textos bíblicos que mostram que quando Moisés entrava, ou quando os sacerdotes entravam para adorar, eles não conseguiam entrar no tabernáculo, sabe por quê? Porque a nuvem da glória estava tão presente que eles não conseguiam ficar lá. Tamanho era a presença de Deus. Eles já se curvavam, eles já adoravam, eles já não conseguiam ficar de pé. Tinha uma música que cantávamos há muitos anos atrás, não conseguiremos ficar de pé. Derrama a tua Shekinah sobre nós. E a Shekinah, o nome Shekinah não está escrito na Bíblia, certo? Mas ela tem um significado literal. E quando esta nuvem, ela está presente, ela é o Shekinah, ela é esta presença da glória, ou seja, é a habitação de Deus, é o poder de Deus que está presente. E agora eu quero juntar essas 2 histórias para vocês. O Shekinah e o Icabode. E trazer hoje para nós. Falar sobre a presença da glória e a falta da glória de Deus. O que estamos vivendo nos dias de hoje? E tem uma frase que eu escrevi assim, que a Shekinah ou o Icabode é a presença que habita ou é a glória que se retira? O que hoje nós estamos vivendo? Porque hoje nós olhamos a internet e vemos, vamos falar de assuntos de igreja, tá? Não vamos falar de pessoas. Vamos falar das igrejas hoje. Esses dias eu ouvi uma mensagem que me chamou a atenção, que não era de um pastor, era de um estudioso. E ele dizia assim, que o povo cristão é um povo que ele se agride o tempo todo. Ele se bate o tempo todo, ele critica um ao outro o tempo todo, ele fica atrás de coisas erradas sobre eles o tempo todo. E isso a história nos diz. E eu fiquei assim, pasmo com aquilo, porque é verdade. Se a gente vê dentro da nossa própria igreja, da minha igreja, onde vocês estão presentes, nós fazemos a mesma coisa. E não vem falar que faz diferente, que é mentira da sua parte. Quem é mentiroso sabe que é filho do pai das trevas, que ele que é mentiroso. Não é verdade? A gente sabe que Satanás é mentiroso. Então a gente tem que parar de ser hipócrita, de falar que não, nós não somos assim. Todo cristão tem mania de falar mal um do outro. Todo cristão tem mania de apontar o dedo um para o outro, de criticar o trabalho, de criticar o irmão, de falar mal, de querer saber da vida do outro e tudo mais. E quando aquele homem falou aquilo, eu fiquei assim muito entristecido comigo. E eu fiquei pensando assim, como igreja é uma vergonha. Como cristãos é uma vergonha. E isso logo me veio assim, a presença da glória de Deus nunca vai estar presente. A glória de Deus nunca vai estar presente em vidas assim. É tão fácil chegar e criticar o que a gente fez aqui, ou o que a gente vai falar ali, ou uma dança, ou uma pessoa que está ali na porta cumprimentando, ou alguém que passou por você e não percebeu que você estava passando e não te cumprimentou, ou você queria ouvir uma palavra e não recebeu a palavra porque não olham para você. Quantas vezes a gente já ouviu isso tudo? E sabe o que é isso? É a falta de algo. É a falta de algo. E nós vivemos hoje, as igrejas, de forma geral, um momento em que as igrejas hoje têm capacidade de ter templos cheios, de atrair multidões, de poder ter um ministério de louvor super atraente, com o melhor dos equipamentos, com a melhor iluminação, a igreja. Nós podemos ter hoje as melhores salas de aula, podemos ter os melhores equipamentos para que a igreja sinta-se muito bem, tudo do bom e do melhor. Nós vivemos esse tempo hoje.
Glória a Deus por isso, que bom que nós podemos viver. Mas tem uma coisa que me incomoda. E a presença de Deus está sobre esses lugares? Eu não estou dizendo que não está. O que eu estou perguntando é, será que dentro desses lugares os corações estão cheios da presença de Deus? Ou será que eles estão completamente vazios em seus interiores, em seus corações? E quando a gente fala de estar cheio da presença, é buscar essa Shekinah. Ou é viver sem ela, como um Icabode. O que hoje nós estamos vivendo? O que hoje nós estamos vendo acontecer em nossas igrejas, em nossos dias? Eu vejo muito que a igreja precisa acordar para viver aquilo que é a glória de Deus. Nós estamos tão preocupados com as nossas situações pessoais, estamos tão preocupados com tudo aquilo que é meu, com tudo aquilo que me interessa, que tudo aquilo que é bom para mim, e o resto que se lasque. Vou usar esse termo, não sei se posso usar, mas nós precisamos mudar isso na nossa vida. E como igreja, diga assim, eu sou igreja. Se comprometa mais ainda assim, ó, eu sou a igreja. Se hoje tem pessoas que falam que os cristãos se pegam, criticam, falam mal do outro, é porque você, igreja, não está dando um bom testemunho. Nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. E quando digo nós, vamos fazer ainda mais comprometedor. Eu não estou fazendo o que deveria fazer como discípulo de Jesus. Quando eu estava ouvindo todo culto hoje, o Márcio começa falando uma coisa, a Marga vem falando outra, aí a pastora vem falando, vai unindo, é véu se rasgando, é a presença, é a glória, e começa tudo, e agora Deus vem falar sobre a Shekinah e vem falar sobre o Icabode. Qual dos dois eu tenho? A Shekinah ou o Icabode? Não é a igreja, gente, é eu. Eu tenho a Shekinah de Deus na minha vida, ou estou vivendo o Icabode? Qual dos dois está sobre mim? E eu quero trazer alguma coisinha bem rápida para nós, para que possamos compreender a palavra de Deus mais claramente ainda. O que é a Shekinah? O que é a glória? O que é essa glória que habita dentro de nós? Como eu falei, Shekinah é a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. A Shekinah é aquela nuvem que estava sobre o povo lá, e que está hoje sobre a minha vida, não sei na sua. Mas se você quer falar que está, fale, a Shekinah está na minha vida. A Shekinah está na minha vida. Eu não tenho Icabode, certo? Você precisa declarar, não sou eu. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Quantas vezes eu já ouvi falar assim, de irmãos da igreja, aqui na igreja não tem nada de Deus, porque está tudo mudando. Hoje estão falando mais disso e daquilo. Hoje a palavra é mais assim, é mais aquilo. Vá plantar batata. Compre um terreno e plante batata. Você vai ver que vai produzir o que você quer. Porque dentro da igreja, nós todos precisamos mudar nossa maneira de ser em Cristo Jesus. Se eu sou diferente, glória a Deus. Agora, eu não vou jogar a responsabilidade daquilo que eu não faço na vida da igreja. Se a igreja não está fazendo, é porque você não faz. Se você encontra críticas, se você encontra defeitos, é porque você precisa da glória de Deus. Você não sabe o quanto rala para buscar algo. Você não sabe o quanto busca para ter algo. Você não sabe o quanto precisa se aprofundar. Até eu tenho que fazer uma correção. Na semana passada eu dei um exemplo falando aqui na palavra e eu errei uma situação. E eu quero pedir perdão a vocês, porque eu errei na colocação dos irmãos Tiago, de Pedro, né? Eu falei Pedro era irmão de Tiago, foi isso, né? E não era. Era Pedro e André. Corrigido. Eu usei esse exemplo, falei errado e agora estou corrigindo. Por quê? Porque na hora que você está falando vem tudo. E às vezes você confunde as palavras. Então está corrigido, gravado e acertado. Isso é ser igreja.
Não é ficar dizendo o que é, o que não é, o que eu não gosto, o que é isso, é aquilo. Sabe, irmãos, ora, busca, clame, jejue, viva a comunhão, aprenda a viver. A pastora colocou aqui um desafio, 7 semanas para você ter um levantar na tua vida espiritual, na tua área financeira. Ah, é tão bonito falar. Sabe, você sabe por que você está quebrado? Sabe por que você está sem dinheiro? Porque você não é fiel. É simples. É falta de fidelidade, falta da glória de Deus, gente. Porque quando Israel, presta atenção, quando Israel, nós lemos na história aqui, levou a arca da aliança, lá no meio da guerra, eles levaram a arca como um amuleto. Eles não levaram a arca achando que, eles estavam assim imaginando na cabeça deles, não, Deus está aqui, através, chegou, olha aqui, ela vai fazer tudo. Não. Eles foram entender o problema depois. Mas eles imaginavam que somente o objeto estando lá, já está ali a glória de Deus. E a glória não estava. A presença de Deus não estava mais ali. A Bíblia fala no livro de Êxodo, se você abrir comigo, abra lá, Êxodo capítulo 40, volta um pouquinho de onde você está, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 40, versículo 34, rapidamente. Êxodo 40, versículo 34. Ali fala sobre a nuvem da glória de Deus, que é o Shekinah. E diz assim, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e olha só, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha só, depois diz assim, Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam em viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. A glória de Deus acompanhava o povo de Israel por todo o caminho por onde eles andavam. A glória de Deus, ela precisa estar presente na nossa vida. Esta nuvem da glória de Deus precisa nos acompanhar aqui, lá fora, em todo lugar por onde a gente for. Esses dias eu ouvi o testemunho da Joyce e do Miguel. Deus trouxe um livramento sobre a vida deles, de um acidente. E quando eles contam a história, você fica assim, meu Deus, o que eles fizeram? Foi um rally? Foi não sei o quê? Né? Foi um negócio muito maluco. Mas se hoje estão aqui, é porque a nuvem da glória acompanhou. Tanto que eles não têm explicação de como eles saíram daquela situação. Sabe o que é aquilo? A glória de Deus que estava presente. Pastor, como é que você afirma isso? Porque eu sei o quanto eles buscam, o quanto eles oram, o quanto eles são tementes a Deus. Eles não são puxa-saco de pastor. E eu nem pedi para falar isso, né? Mas eu sei da vida que eles têm levado no Senhor. A glória de Deus paira na vida daqueles que buscam a sua face. Que fraquinho, não fala. Quando a gente fala de Shekinah, a gente está falando que Shekinah não é sentimento, é a presença real de Deus. Shekinah não é barulho, é a manifestação de Deus. Shekinah não é produzida pelo homem, gente, mas ela é atraída quando tem obediência. A nuvem da glória de Deus vem quando tem santidade, quando tem reverência da nossa parte, quando a gente não se apresenta de qualquer jeito a Deus, quando a gente chega assim, eu vou porque eu tenho que ir. Quantas vezes já ouvi meus filhos falarem no passado isso, hoje se eles falarem, olha, eles vão ter os 5 ministérios gravados numa tatuagem no meio da cara deles. Eu não quero ir, eu não gosto de igreja, eu não sei o quê. Não é nada disso, queridos. É reverência, é busca, é temor. Você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Às vezes as pessoas estão em casa e se apresentam a Deus também de qualquer jeito. Chegar lá de... Oi, Deus.
A gente se apresenta de qualquer jeito para Deus, reverência. Quando a gente vê a palavra falando para nós, eles tinham temor. Todos na Bíblia colocam, eles se apresentavam, eles se humilhavam. Quando eles chegavam a se arrepender, eles se jogavam no chão, eles colocavam seu rosto no chão, eles chegavam a colocar cinza sobre as cabeças, pedindo perdão de pecados. E nós hoje, de qualquer jeito, como que nós queremos que a glória de Deus se manifeste, se nós hoje não estamos permitindo a habitação de Deus no nosso meio? Estamos apenas achando assim que a glória vem e passa por aqui pronto, como se fosse uma visita. Não, Deus quer habitar. Shekinah é a presença, é a habitação de Deus. Shekinah é quando Deus entra no lugar e fica. Nós não podemos vir para a igreja e falar assim, que culto lindo, que mensagem maravilhosa. Nós não podemos usar esse termo. Está tudo errado. Pastor, mas eu não posso falar que o culto é bonito? Não. Porque tem gente que vai ficar falando, que culto lindo, né? Ai, que bonito. Ai, que gostoso. Não. Nós precisamos vir à igreja e dizer assim, será que Deus se sentiu bem hoje aqui em nosso meio? Será que Deus se sentiu bem com a tua adoração, com a minha adoração? Será que eu cantei para cantar mesmo, para valer de coração? Eu só abri a boca porque eu falei? Ou eu que se dane cantar desse jeito, eu não gosto dessa música? Será que Deus se sente bem com a minha adoração? Será que Deus se sente bem com a minha entrega? Precisamos pensar um pouquinho para que a glória possa se manifestar. A glória de Deus que encheu aquele tabernáculo, quer encher este lugar e quer encher a nossa vida todos os dias. Qual foi o erro de Israel? Quando Israel leva a Arca da Aliança como um amuleto, como um objeto mágico, achando assim, encostou aqui, vai dar tudo certo. E não aconteceu. Muito pelo contrário, a glória do Senhor já não estava presente ali. Por isso, perderam mais homens ainda. Quando eu li o texto que eles perderam 3.000 homens na primeira batalha, os caras já tinham que se ligar. Pô, nós perdemos 3.000 homens, gente. 3.000 homens, é gente. E quando eles vão de novo, achando que o amuleto vai dar certo, achando que o patuá deles vai dar certo, não deu certo. E eles perderam 30.000 homens. 30.000. Eu quando eu vejo esses números, eu lembro na época que eu ia no estádio de futebol, não aqui, né, porque não tem essa capacidade de quantidade de pessoas. Mas quando eu lembro assim, eu lembro quando eu ia no Couto Pereira, em Curitiba, é um estádio daquele inteiro morrer. Morrer, tudo aquilo ali morrer numa batalha. E hoje, a gente vê isso acontecer, não talvez fisicamente, mas a gente vê hoje pessoas assim, mortas espiritualmente, como Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Ofni e Finéias trabalhavam na igreja, eram sacerdotes, eram pastores. Vamos colocar assim, eles eram pastores. Eram homens que estavam lá, só que a Bíblia já fala antes, que eles estavam agindo de maneira incorreta, servindo a Deus. Eles pegavam as ofertas das pessoas, comiam as ofertas dos animais, das carnes. Eles começaram a fazer transações com aquilo que as pessoas entregavam de oferta para o templo, e eles usavam para si próprios. E eles foram lá, não, vamos levar a Arca da Aliança, nós vamos lá e vai dar tudo certo. Garanto que foram um dos primeiros que morreram, porque eles não tinham armas, não tinham escudos. E quando vieram perto da arca, os filisteus pensaram assim, nossa, chegou esses bobinhos aí, acaba com eles. Eles que viviam dentro da casa do Senhor, não perceberam que a glória não estava mais presente. Sabe por quê? Porque estavam em pecado. O pecado é que nos faz ficar sem a presença da glória de Deus. Hoje as pessoas podem falar muito assim, a gente quer o poder de Deus, olha o poder de Deus, Deus está aqui. Mas não querem o governo de Deus na sua vida. Quando eu falo governo é Deus cuidar.
Deus falar assim, eu quero trabalhar aí nessa área. Eu quero trabalhar em todo o teu ser, inclusive no cantinho da bagunça da tua vida, que você não me apresentou quando eu entrei na sua vida. Você me apresentou todas as partes bonitas da tua casa, né, de você. Mas é aquele cantinho lá que precisa ser trabalhado. Deixa eu ajudar a limpar aquele canto. Deixa eu tirar lá a sujeira do depósito. Porque se nós não entregamos o tudo para o Senhor, Ele não vai governar, Ele não vai liderar. Muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem a correção de Deus. Muitas pessoas, elas usam o nome de Deus. Deus está comigo, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está me livrando. Mas não vivem Deus na sua vida. Apenas falam. Apenas usam o nome de Deus, mas não vivem Deus na sua vida. E quando tudo se acabou e quando não tinha mais nada, a palavra chega a Eli e ele morre e a sua nora recebe a notícia, como nós ouvimos, e ela dá à luz e ainda consegue dar o nome sobre o seu filho de Icabode, aonde ela diz, aqui não tem mais a glória de Deus. A presença de Deus se foi. E sabe, o que é mais assustador é que o povo de Israel só percebeu isso quando perdeu tudo. Quanta gente hoje está perdendo tudo e não percebe que a glória de Deus já se foi, faz tempo da sua vida. Por quê? Porque o pecado adentrou e você achava que era espiritual, você tinha uma religiosidade na sua vida, você estava vivendo tudo da maneira que você imaginava ser o correto e não era. Quantas pessoas hoje estão cantando, estão orando, estão pregando, estão reunidas em amor, em comunhão, e quando a gente sai para fora, tira essa roupa de crente, e agora vamos entrar no mundão de novo, porque lá a luta é diferente, porque essa coisa de palavra de Deus é tudo balela, é tudo conversa fiada, porque eu sei que lá é diferente. Não é, gente. O Icabode já faz parte da sua vida. A glória já se foi. E o que nós podemos fazer? Nós precisamos voltar. Nós não morremos ainda. Se você hoje não está vivendo a glória de Deus, se a Shekinah não está sobre a tua vida, e você está vivendo Icabode, sabe o que tem que fazer? Você tem que voltar. Você ainda está vivo, você ainda está de pé. Você ainda está aqui. Você precisa se levantar e dizer assim, não, eu quero viver o Shekinah de novo. Eu quero ter a glória, a presença de Deus na minha vida todo dia. Eu preciso andar e a nuvem dele me acompanhar. Eu preciso sentir paz quando eu vou comer. Eu preciso sentir paz quando eu estou andando. Eu preciso sentir paz no ambiente de trabalho. Eu preciso ter a alegria de novo sobre a minha vida. Eu preciso ter a graça dele sobre a minha vida. Eu fiquei pensando esses dias na minha vida, eu falei, Senhor, acho que eu estou vivendo Icabode. E o Espírito Santo falou, não. Porque eu comecei a olhar assim, parece que está tudo dando errado. Deus falou, não. E Ele começou a me mostrar que a glória dele está sobre a minha vida. Olha o que eu faço. Olha o que eu te dou. Olha onde você esteve e eu estava ali com você. Eu estou falando da minha experiência. Não estou dizendo que a sua vai ser assim. Mas o Espírito do Senhor falou para mim. Eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, porque não é possível. Era para as coisas estar acontecendo assim. Era para ser um mover desse jeito. Era para andar desse jeito. Então eu estou sem a glória. E o Senhor não, para. A minha nuvem está presente. Por quê? Porque a Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Eu sararei o quê? A sua terra e curarei. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Na hora que o Senhor falou isso para mim, que eu lembrei desse texto,
eu comecei assim: eu sou o teu povo. Eu clamo o teu nome. Eu te busco. E aí logo vem um outro versículo que está em Atos 3:19, que vai ser uma mensagem lá para frente. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Como isso é uma mensagem? Gente, olha esse versículo que ele está dizendo. Arrependam-se e voltem-se para Deus. E aí ele complementa: para que os seus pecados sejam apagados. E como é difícil as pessoas entenderem isso. Como é difícil se arrepender do erro. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é difícil o ser humano se arrepender, dizer assim: eu sou errado, eu sou falho, eu estou fazendo caca. E Deus está falando para nós assim: se você se arrepende, você volte para mim, que eu vou apagar tudo. Uma borracha, tudo que se escreveu, uma folha branca novamente. Sabe o que é isso? É a glória de Deus, é o Shekinah sobre a tua vida. Quando há arrependimento genuíno, quando há santidade de você reconhecer: eu errei e eu preciso caminhar novamente em Deus. E quando eu deixo Deus estar no centro. Vocês sabiam que Deus não procura a perfeição? Deus não está procurando a perfeição. Deus está procurando corações quebrantados. Coração quebrantado é coração arrependido. Coração que ama a Deus. Coração que entende que a glória dele precisa estar sobre mim. Deixa eu te dar um exemplo para você entender um pouco de nuvem. Sabe quando você acorda de manhã bem cedo e às vezes o clima está assim pesadão, as nuvens ainda estão pairando, né, em todo lugar, aquela neblina já cedo. Imagine a glória de Deus assim, aquela neblina sobre você que você não enxerga nada. É assim a glória e a presença dele, a Shekinah dele na nossa vida. Você não enxerga nada, você só enxerga a nuvem, só a neblina. Você só enxerga Deus, você não enxerga mais nada. Só Deus, você depende de Deus. Um piloto de avião. Às vezes tem uns vídeos malucos assim, que o cara tá lá no avião, lá no céu, e tá fechadaço o tempo. E os instrumentos falam para ele assim: tem uma pista aqui na frente, a alguns quilômetros. Ele não enxerga nada. Se vocês forem ver, ele só enxerga nuvem. Mas os instrumentos falam assim: vai reto, porque ali tem uma pista. Assim é com Deus. A gente pega o avião da nossa vida e ele fala assim: vai reto. E você: eu não estou vendo nada, Deus. Vai reto, porque tem uma pista ali. Eu estou te levando para casa. Eu estou te levando para um caminho seguro. E você depender totalmente. E eu fiquei analisando um dia um voo desse, e eu vi que o piloto ficava lá. Ele foi fazendo tudo o que os instrumentos diziam. E de repente o avião pousou. Confiar nos instrumentos. E nós precisamos confiar não num instrumento, mas num Deus que é dono, que conhece e que sabe tudo da nossa vida. Vamos ficar de pé? Sabe, igreja, nossa igreja não pode ser conhecida pela estrutura que existe dentro dela. A nossa igreja precisa ser conhecida pela presença de Deus aqui. Vai ser tão bom quando a gente ouvir em Ponta Grossa, que o pessoal vai falar assim: vocês já foram lá Moriá? Onde é que é? Lá no Rio de Janeiro, lá embaixo, lá perto da Praça dos Bichos. É assim que eles falam aqui. Lá tem presença de Deus. Nós precisamos ser conhecidos assim. Não pela igreja que tem o melhor som, o melhor ministério de louvor, os melhores ministérios. Sabe, tudo isso
é consequência da excelência que nós vamos sempre ter com o reino. Mas o mais importante é que eles sempre lembrem que este lugar tem a glória de Deus pairando aqui dentro. E para que isto aconteça, eu e você, precisamos ter a responsabilidade de atrair a glória de Deus nesse lugar. E eu quero perguntar para você, mesmo você olhando para mim, que você tem preguiça até de fechar o olho às vezes, mas a glória de Deus está sobre a tua vida? O Shekinah do Senhor está pairando na sua vida? Eu queria que você fosse muito verdadeiro, mas muito mesmo. Eu não quero aqui dizer, nossa, você, eu não estou me interessando com isso. Eu só imagino assim que a palavra de Deus, ela provavelmente entrou na tua mente e no teu coração agora. E eu sei que é uma imensa responsabilidade minha e sua de analisar isso. Eu estou com a Shekinah, a glória de Deus, a nuvem de Deus sobre mim, ou é o Icabod, ou seja, a glória se foi? E até quando vai ficar distante de você? Precisamos voltar à primeira essência. Precisamos atrair a presença de Deus novamente sobre nós. Precisamos dar a Ele a honra e a glória, como nós cantamos hoje. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que ser muito honesto. Preciso ser muito sincero com Deus. Para de ficar lançando a culpa ou a luta, a dificuldade na vida do outro. Porque o outro não faz, porque eles não são exemplo, porque eu não gosto disso ou daquilo. Deus hoje está pedindo para nós, para que a gente olhe para dentro de nós, e que a gente trabalhe o nosso ser, o nosso interior. E eu quero deixar esse tempo aberto para você, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Não adianta nada você celebrar a ceia, se a presença da glória de Deus não está presente em você. Você simplesmente só vai tomar a ceia como algo religioso, como uma ação mágica que todo crente precisa ter para que ninguém venha olhar para mim e veja que eu estou em pecado. Você não vai tomar ceia porque você não está em pecado. Você vai tomar a ceia porque você lembra o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E que você não é só hoje que lembra disso, mas é porque você lembra todos os dias do que Cristo fez por mim na cruz. Hoje, Pai, nessa noite, nós estamos aqui para declarar que Tu és o Rei e Senhor. E quando a gente lê essa palavra como a de hoje, de Samuel, onde vê, Pai, uma estrutura cair por terra, onde a gente vê líderes caindo por terra, onde vê uma nação perdendo e caindo por terra, em derrota, porque não estavam com a Tua presença sobre seus corações. E as derrotas vieram, e a tristeza chegou, e a dor chegou. Mas quando se vivia a glória, cada passo que o Teu povo andava, o Senhor estava à frente. O Senhor deu o alimento, o Senhor deu a água, o Senhor deu a vitória, o Senhor deu a promessa, o Senhor deu a terra prometida, o Senhor deu as conquistas ao seu povo. Quando o coração é aberto para receber a Tua Shekinah. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus. Temos uma imensa responsabilidade, e eu não estou jogando uma responsabilidade enorme sobre você. Eu estou falando para a igreja do Senhor Jesus. Esta palavra ela é para todas as igrejas, para todo cristão. Sem a glória de Deus nós não vamos chegar a lugar algum. E a glória ela só está presente quando eu busco a presença do Pai. Minha pergunta para você hoje é: você está vivendo Deus apenas por falar? Ou você está sentindo Deus todos os dias? Você tem deixado Deus habitar dentro do teu ser?
não é um convite para você aceitar Jesus. Porque eu estou falando aqui para cristãos, estou falando para discípulos de Jesus, todos vocês. Mas minha pergunta é: a nuvem está presente ou ela está distante de você? Aonde está a glória de Deus na sua vida? Se ela está presente na sua vida, que você possa dizer assim: Senhor, eu creio sempre no teu poder. Se você é aquele ou aquela que tem sentido que a nuvem está presente, você vai declarar, segundo a Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e a minha face se manifestar sobre a sua vida, eu vou ouvir o seu clamor, eu vou ouvir a sua voz. Mas se você tem sentido que sua vida está um Icabote, sem a glória de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque hoje nós vamos declarar e decretar que este Icabote não fará mais presença na sua vida, mas que a Shekinah de Deus vai voltar sobre tua vida nessa noite. Se você sente isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você, eu quero ungir você, e eu quero te abençoar e dizer que você é filho, que você é filha de Deus. Amém. Hoje nós clamamos tua presença, Pai. E eu te agradeço porque a tua Shekinah está sobre cada coração. Te agradeço, Pai, porque nossas vidas, elas estão totalmente centradas no Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos feito homens e mulheres que têm abandonado o pecado, que têm se arrependido a cada dia, que têm vivido a sua glória intensamente. Ajude-nos, ó Pai, a viver a nuvem da tua glória intensamente sobre nós. Que eu não seja um homem que critique o outro, que aponte o dedo para ministérios, ou que fale mal de pessoas, porque isso não nos leva a lugar nenhum, e a tua presença, ela se afasta totalmente. Mas que eu possa, Deus, chegar na tua casa, e unidos com os irmãos, ter a comunhão, ter a alegria, ter a vitória, ter a paz, ter a grandeza do teu poder sendo manifestado, tendo conhecimento e a sabedoria vindas do Senhor sobre a minha vida e o meu coração. Eu te agradeço, Jesus, porque hoje a tua graça, ela está presente sobre nós. Obrigado porque a tua glória está aqui. Obrigado porque a tua nuvem paira sobre cada vida, cada família aqui. Eu sei que é uma responsabilidade minha, primeiro, pessoal, de que a glória de Deus, a tua nuvem, precisa estar presente na minha vida. Porque se ela estará presente na minha vida, ela vai estar na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu ministério. E por onde eu for, tu estarás presente. E a ti te dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, com os olhos fechados, eu gostaria de convidar você a participar da Santa Ceia. Esse é o momento em que nós lembramos que a glória de Deus está presente também através desse ato profético, a qual nós lembramos do corpo de Cristo, a qual nós lembramos do sangue de Jesus que foi derramado sobre esta terra para a remissão de pecados, para gerar cura, para trazer a libertação sobre nós. E hoje, nessa noite, nós queremos declarar: Senhor, que esta tua glória, que esta tua presença estejam sempre presentes sobre a nossa vida. E eu te convido nessa noite
a vir aqui à frente, pegar os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, e que possamos depois juntos ter esse tempo de comunhão e de celebração, em nome de Jesus Cristo. Convido vocês que estão nas laterais, nas cadeiras laterais primeiro, venham aqui à frente, venham pegar o pão e o cálice, e logo em seguida já vem vocês da área central, podem vir também, em nome de Jesus, pegar os elementos. E enquanto você vem, eu sempre menciono o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, onde Jesus nos dá a palavra da Santa Ceia, e ele instrui aos seus discípulos, dizendo assim, no verso 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Que possamos nessa noite celebrar esse tempo. Vocês estão na filinha? Isso, pode vir aqui, fica mais fácil. Nesse tempo que você está retornando ou já está no seu lugar, que você permaneça em espírito, falando com o Senhor, dizendo, Pai, obrigado, porque você enviou o teu Filho para me trazer a vida e vida eterna com o Pai. Que você possa declarar assim, Jesus, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por tudo que o Senhor fez em favor da minha vida. Se hoje eu tenho uma convicção, se hoje eu tenho uma vida nova, se hoje, mesmo tendo todas as batalhas, tribulações que a minha vida oferece, eu sei que eu tenho o Senhor que está agindo, cuidando e operando suas maravilhas sobre mim, e que jamais me deixa só, sempre está presente, sempre está agindo e operando com graça. E hoje nessa noite, nós temos o pão que representa o teu corpo, nós temos o suco da uva representado aqui como o teu sangue. Sabemos que foi um dia de muita dor, foi um momento muito triste o que o Senhor passou, mas sabemos que o Senhor nos trouxe vitória através desse ato. Por isso nesta noite, nós como teu povo, nos unimos aqui e declaramos que o teu poder está sobre nós, o teu amor, a tua graça estão presentes em nossas vidas. Que você nessa noite possa comer do pão e beber do cálice em memória de Jesus. Faça isso em memória do Senhor. Você pode deixar o copinho na cadeira, feche os seus olhos. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque você não nos abandonou, nunca nos abandonará e nos ama de maneira incondicional. Obrigado pelo teu imenso amor na cruz do Calvário, em morrer em meu favor, para que hoje eu pudesse ter a certeza e convicção da minha salvação. Eu te agradeço porque o Senhor tem mudado a minha vida a cada dia. Às vezes, Deus, eu falho, mas o Senhor logo em seguida traz sua palavra de arrependimento, traz ao meu coração, Deus, e começa a me purificar, e começa a me renovar novamente, e começa a trazer tudo novo outra vez. Eu te agradeço porque dos meus lábios o Senhor jamais sairá. Eu te agradeço que do meu coração
o Senhor jamais sairá, porque eu sou imensamente grato pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradeço que mesmo em momentos de luta e batalha, eu sei que o Senhor está presente. Tu sabes a intenção do meu coração, de levar vidas ao teu altar, de levar a Deus pessoas, almas, para te encontrarem. Porque, Senhor, eu sei o que o Senhor fez, eu sei a dor e o sacrifício que o Senhor passou. O Senhor me fez e me faz sentir sempre o amor por ti, e que eu jamais me canse de levar e de falar o teu nome. Senhor, não me deixe ser jamais seduzido pelo que o mundo oferece, pelo que o mundo oferta. Muitas vezes, ó Pai, estamos vivendo uma realidade nos nossos dias em que tudo nos chama a atenção, tudo nos atrai, em todas as áreas. Não me deixe, Senhor, sair do teu propósito. Não me deixe perder o desejo de sempre te amar e te amar cada vez mais. Que este seja também o desejo do coração de teus filhos e filhas aqui. Que possamos te amar acima de tudo e de todas as coisas. Que nada seja maior do que a tua glória na minha vida, na nossa vida. Eu te agradeço, Jesus, por esse amor. Te agradeço por não desistir da minha vida e não desistir da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe conceda paz, e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja presente na tua vida nesses dias, e que em nome de Jesus você seja muito abençoado. É assim que nós oramos, em nome do Senhor. E quem concorda diz amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa dar um abraço em todo mundo, e que esta semana seja uma semana repleta da graça dele. Vão na paz, queridos, em nome do Senhor.